informação é que ontem completou um mês que nossa mamãe, Dona Dagmar, desencarnou. Algumas pessoas acharam estranho que, apesar dela ser totalmente espírita, como todos sabemos, tanto no 7º dia como ontem houve missa para ela. É que a família de mamãe, todos os irmãos, são católicos. E tem muitas pessoas católicas que tinham muita admiração por Dona Dagmar. Então, nós não só concordamos, como ajudamos na divulgação do evento católico. E eu estou só dizendo isso porque algumas pessoas de repente acharam estranho como é que Dona Dagmar tinha missa. As pessoas que fizeram as missas são pessoas muito ligadas a ela, especificamente 2 irmãos dela. Mas, na medida do possível, a família esteve presente. Eu, lamentavelmente, não pude estar em nenhuma das 2 oportunidades. Mas, creio que qualquer forma de oração é sempre positiva. E tenho plena convicção de que onde ela está, ela seguramente recebeu as boas vibrações e continua recebendo as boas vibrações de todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, estranha moral. O termo odiar, na frase que São Lucas registrou, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuir a Jesus. Será, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Deveria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal é, por exemplo, aquela que no Gênesis designa as fases da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de seis vezes 24 horas. Tal também a palavra que se designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo. Esta a razão de haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênero particular de seus idiomas. Todo o comentário que Allan Kardec fez neste capítulo Estranha Moral deixa muito claro para todos nós que a proposta é que mesmo que queiramos ser excessivamente literais, momentos existem em que precisamos fazer interpretações. E quando se trata de livros mais antigos, como é o caso do Novo Testamento, mais ainda esta necessidade se faz presente. Porque se tomarmos tudo ao pé da letra, tudo de forma muito literal, inevitavelmente iremos cometer enganos. Primeiro, porque o tempo muda muito o sentido das coisas. Segundo, porque cada idioma e cada cultura reserva-se às suas próprias peculiaridades. Eu estava essa semana na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um companheiro nosso que esteve conosco por ocasião do 6º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas na cidade de Arraial da Ajuda, Porto Seguro, na Bahia, ele me contou uma coisa que ele disse: nossa, como vocês nordestinos são bravos. E eu disse: mas por que você disse isso? Ah, porque eu levei o chimarrão e quando eu cheguei no Nordeste eu vi que eu tinha esquecido de levar aquela peça que serve para aquecer a água. E eu fui na portaria do hotel e fui perguntar para a pessoa, e no que eu perguntei, ele me olhou e eu vi a hora ele me agredir. E eu disse: mas o que foi que você perguntou? Eu cheguei lá na portaria e disse para o moço: eu estou querendo um rabo quente, onde é que eu consigo aqui?
Eu digo, mas você tem coragem de chegar no Nordeste e pedir um rabo quente? Você estava querendo esquentar seu bumbum, porque não é brincadeira. Ou seja, a gente às vezes não se dá conta de que o uso das palavras, eles ganham outra conotação, basta que a gente mude de lugar. Agora, isto dentro de um país, dentro de uma mesma época, numa mesma circunstância, e ainda um país onde a gente se vangloria em dizer que todos nos entendemos facilmente. Agora, imagina se a gente pega uma expressão dita há 2000 anos e que sofreu todas as injunções e traduções possíveis e não imagináveis, e de repente a gente querer que isto traduza literalmente aquilo que nós entendemos. Quando Jesus diz que aquele que não odiar a seu pai e a sua mãe, dele não será digno, lógico que ele não estava falando deste sentimento que a gente toma como sendo um dos péssimos sentimentos do ser humano. Ele estava seguramente fazendo referência a uma expressão que diria denotar outra coisa, tanto que Allan Kardec busca a expressão de João, onde fica bem mais claro de que o termo odiar seria amar isto em relação àquilo de uma forma menor ou maior. Então, apesar da palavra odiar também trazer naquela época o mesmo sentido, por conta do hebraico ser muito pobre em termos de substantivos, apesar disso, no sentido colocado por Jesus, era visível que havia um sentido diferente. Porque senão seria o total contrassenso. Ele tinha dito que viria cumprir a lei e os profetas, e estava na lei que deveríamos amar aos pais e às mães, que foi traduzido também de uma forma diferente, honrar. Honrar subentendendo, lógico, o respeito e o amor. Então seria total contrassenso ele dizer que estava cumprindo a lei e, entretanto, nos sugerir que nós odiássemos os nossos pais. Essa expressão e essa colocação ela é muito válida para o nosso dia a dia. Por que isso? Porque quantas vezes nós entramos em discussões graves com as pessoas por conta nada mais nada menos do que palavras. Tem um filósofo que diz assim: cuidado com a língua, porque ela vive num ambiente escorregadio, aquoso. E parece que está muito certo tudo isso. Vamos ter cuidado com a nossa língua, porque nós dizemos coisas e depois não dá mais para voltar. Foi dito. E quantas vezes nós dizemos até certo, mas o ouvido do outro não está esperando aquela palavra naquele tom. Eu com a minha mãe, só por uma questão de diferença de época, nós tivemos alguns desentendimentos de palavra. Para ela, frango era um menino pequeno, mas para mim frango já tinha uma conotação pejorativa. E por conta disso, algumas vezes nós tivemos alguns dissabores. Lógico, eu como menino, eu ficava profundamente irritado e ela não entendia por que eu me irritava. Assim como também eu, para mim, tinha uma palavra que era sinônimo de algo muito bom, muito legal. Que eu chegava da escola e dizia, minha mãe me perguntava, e aí meu filho, como é que foi a aula hoje? Eu dizia, hoje foi arretado, né? E ela metia a minha pancada. E eu não entendia por quê. Chegava no outro dia, ela chegava, e hoje como é que foi a aula? Eu digo, mãe, foi muito arretado hoje. E tome pancada. Outra vez eu apanhava sem saber por quê. Ela simplesmente entendia por arretado algo imoral. E para mim, arretado era algo muito bacana, muito legal. Quantas vezes nós nos desentendemos por conta da palavra? Porque usamos a expressão equivocada. Ou ainda que usemos a expressão correta, o outro não entende o sentido com que nós colocamos. Quando escrevemos, isso fica muito atribuído às vírgulas. Tem muita gente que não dá a menor atenção à pontuação numa frase, mas uma vírgula mal colocada muda completamente o sentido de tudo que dizemos. Esses cuidados são muito relevantes quando nós queremos nos dar conta de que nos relacionamos com as pessoas 24 horas por dia, mesmo quando estamos calados, mesmo quando estamos sozinhos. Nós colocamos acentos, nós colocamos vírgulas, pontivírgulas, exclamações, e nem ao menos percebemos o que de fato está acontecendo. Contava ao meu pai uma história extremamente antiga e que eu ria quando eu era moleque, mas menino mesmo. Eu ria a valer que ele contava essa história. Uma pessoa chegava
e dizia algo que parecia não fazer o menor sentido, mas ele dizia aquilo e eu ria, e ele ria me contando, eu acho que ele contou para todos nós irmãos, que nada mais era do que uma confusão de palavras. E eu reproduzi isso recentemente de uma forma bem diferente para os meus filhos, quando eu disse para eles: vocês sabem o que é uma ameixa? E eles disseram: lógico, pai, uma ameixa é aquilo, e apontou para o vidro onde tinha ameixa preta seca. Eu disse: não, mas uma ameixa mesmo, vocês já sabem como é? Aí eles ficaram olhando sem saber como era. Aí eu disse: olha, um pai um dia levou um filho para ir ver a ameixa. E aí disse: olha, meu filho, aquilo ali que você está vendo, aquilo é uma ameixa azul. E o menino disse: mas e como é que ela é vermelha? Ele disse: é porque ela está verde. E os meninos demoraram uma eternidade para perceber o que era que estava sendo dito. Porque de repente tudo estava certo, mas nada fazia sentido. Como é que a ameixa é azul, mas ela está vermelha porque está verde? Para uma criança é muito difícil compor que o verde é um estado de saturação, que o azul é a cor final e o vermelho é o fato da fruta ainda estar em desenvolvimento. O que vale para uma criança muitas vezes nada mais é do que a cor. E o meu pai dizia assim, um moleque andando pela rua, e um padre chegava e dizia: ei, meu filho, o que é que você está fazendo? Ele disse: muito me admira o senhor que quer saber de tudo. Ele disse: por quê? Porque o senhor me chama de meu filho e pergunta quem eu sou e quando é que eu vou. Se eu sou seu filho, o senhor já deveria saber quem sou eu. E eu ria que era um negócio, exatamente por conta da confusão que a gente faz com as palavras. Esta expressão eu também já vivi. Recentemente eu estava conversando ao telefone com uma pessoa e eu disse: mas meu filho, então está tudo bem, né? Quando eu terminei, a minha filha perguntou, disse: quem era? Era Hendrik, um dos meus filhos? Eu disse: não. Era Maxime? Eu disse: também não. E quem era esse seu filho? E disse: mas ele não é meu filho. Mas então por que o senhor está chamando de meu filho? E daqui que você explique onde vai chegar isso é complexo. Porque é então que nós às vezes não nos esforçamos para nos entender. Quando é uma coisa banal, a gente ri e passa. Mas e quando é uma coisa grave na nossa vida? Quando a gente diz algo desagradável? Ou quando a gente, por não dizer nada agradável, terminamos nos tornando desagradável? Conta-se que um homem chegou em casa com um buquê de flores e deu para a mulher: minha mulher, olha aqui que eu trouxe para você. Ele disse: já sei que tem abelha ou marimbondo aí dentro escondido. Porque ele nunca mais tinha dado coisa nenhuma. Ele disse: mas você acha que eu ia fazer isso com você? Ele disse: daí para pior. Vê que o relacionamento não estava dos melhores. Mas ele estava serenamente tranquilo, o que é pouco raro, porque os homens normalmente são bravamente inquietos. No dia seguinte ele trouxe uma barra de chocolate. E ela então pergunta: o que é isso? Ele disse: um chocolate que eu trouxe para você. Tem veneno dentro, não é? Ele disse: não, não tem, eu trouxe para você. Ele disse: você come um pedaço que depois eu como. Ou seja, a relação estava severamente comprometida. No dia seguinte ele trouxe uma lingerie. Ele disse: você está pensando que eu sou o quê? Ele disse: você é o meu amor, não me chame de meu amor, porque isso me soa bandidagem. Ou seja, o marido não tinha jeito, o que quer que ele fizesse, ele estava todo errado. Mas ele insistiu, no outro dia trouxe bala de mel, no outro dia trouxe um bolo, e cada dia ele foi trazendo até que a mulher foi amansando aos poucos. Depois de uns 6 meses, que é o período mínimo de saturação para a mulher reconhecer que o homem está educado, depois de 6 meses, então ela disse: meu amor, você está me deixando mal acostumada. Eu disse: pois é, querida, eu adoro quando você me chama de querida, e eu amo quando você me chama de meu amor. Mas eu poderia lhe fazer uma pergunta? Pois não. Por que você ficou tão generoso comigo repentinamente? Ele disse: não, não foi repentinamente, eu tive que pensar muito, amadurecer. Mas por quê? O que foi que houve? Não, é porque é melhor nós vivermos bem. Que bom, está tão bom a gente vivendo bem assim. Ele disse: está ótimo. Mas o que foi que houve? Ela disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa que eu espero que você não se aborreça. Mas eu me tornei espírita. Espírita, esse negócio nunca me cheirou bem. Disse: é por isso que eu não queria lhe dizer.
Mas parece que esse tal desse espiritismo está sendo bom, pelo menos para nós dois, né? Isso é maravilhoso, o espiritismo é uma bênção. E ela ficou encucada com aquela história. No outro dia ela perguntou: nenhuma coisa, nesse espiritismo, o que foi que eles ensinaram a você no relacionamento homem e mulher? Eu aprendi uma coisa maravilhosa. Eu aprendi que se a gente não viver bem com a mulher nessa vida, na próxima tem que voltar com ela. Então, quantas vezes a gente tem que ajustar o vocabulário, o que a gente está dizendo, o que a gente está pensando, porque senão pode complicar lá na frente. Já viu que a partir do dia seguinte essa mulher estava com raiva do espiritismo, dos presentes, ela estava aborrecida com tudo e com muita razão. Porque ela amava aquele homem. Demorou 6 meses para concluir isso, aí depois ele vem e estraga tudo. Mas coisas da vida. Voltando então ao cerne do nosso ponto do Evangelho, a proposta de Jesus, quando ele nos recomenda que nós odiemos os pais e as mães para segui-lo, de forma alguma ele estava falando no verbo odiar do jeito que nós entendemos. Ele falava do verbo odiar no sentido amar menos. Precisamos amar menos aquilo que nos é muito caro e amar mais aquilo que conta com a nossa presença. Porque só para complementar, quando ele fala de amar os pais menos do que as mães, logo em seguida ele diz: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Não era uma negativa da família, mas simplesmente ele dizia logo depois: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Fechando o raciocínio, ele nos induzia à seguinte conclusão: devemos de fato nos amarmos uns aos outros. Amar a todos, porque só dessa maneira nós estaremos amando verdadeiramente ao Pai. Alguém pode dizer: isto é muito difícil, mas eu sugiro, que tal começar a partir de agora? Ninguém vai amar demais a ninguém daqui a pouco, mas que tal começar a amar, nem que seja um pouquinho, perdoando, relevando, fazendo considerações de que o peso não foi tão pesado quanto a gente imaginou na época que o fato aconteceu, e revalidando todos os nossos valores. Porque se nós não fizermos um bom levantamento de nossa vida em favor da própria vida, nós estamos a perdê-la de uma forma totalmente infantil e não rica para a futura caminhada. Estejamos todos então prontos para vivermos essa grande transformação no mundo interior. E vou insistir, dia 6 de outubro, Coral Vida e Luz no Café Cultural aqui do Leão. Eu sei que vai dar muito trabalho, mas eu vou adorar ver 400 pessoas sentadas aqui conosco, vibrando, cantando e dizendo: estou no melhor evento que eu jamais poderia participar na minha vida. Vamos agora à nossa segunda parte, em que nós procuraremos relaxar, primeiro fazendo um exercício de respiração. Enquanto isso, os nossos magnetizadores se posicionam para nos ajudar no campo da doação de fluidos para o nosso próprio benefício. Estejamos todos agora prontos a imaginar as melhores cenas que já vivemos em nossa vida. Os melhores cenários: pôr do sol, criança correndo, sorrindo, a alegria de uma festa, o encontro com a pessoa amada. Imaginemos que todos esses instantes, que todos os melhores momentos habitam agora novamente o nosso mundo íntimo. Deixemos-nos penetrar das melhores recordações que temos. Vivamos novamente toda a satisfação dos grandes momentos de nossas vidas. Ainda que nos lembremos apenas de um, nos fixemos nele. Se de repente a nossa memória for pródiga e nos trouxer muitos momentos, tanto melhor. Mas o importante é que nós inspiremos estes momentos para dentro de nossa memória viva e expiremos uma gratidão enorme a Deus e à vida por tudo isto. E façamos então uma respiração bem cadenciada, inspirando profundamente na medida em que absorvemos essas imagens e estes momentos, e expirando com gratidão, com alegria, por tudo isso que já vivemos e pelo muito mais que ainda iremos viver.
Imaginemo-nos gratos à vida, a Deus, a Jesus. Imaginemo-nos contribuindo com o próprio progresso da humanidade e o nosso próprio progresso. Imaginemos que aqui neste momento muitos espíritos iluminados vêm trazer a nós as suas bênçãos de luz, de harmonia, de paz e de saúde. Inspiremos tudo isso para que nos completemos dessas energias, deste refazimento. E expiremos a nossa gratidão a Deus por estarmos aqui nestes momentos, vivendo com riqueza e intensidade tudo isso que nos faz bem à própria vida. Neste momento são muitos espíritos que nos ajudam, trazendo até nós fluidos extremamente sutis e agradáveis, disponíveis para que nos festejemos com eles, absorvendo esses fluidos. E neste momento os nossos amigos magnetizadores, aqui no nosso campo de trabalho, também doam as suas energias, favorecem-nos com as suas bênçãos, dão-nos de bom coração tudo aquilo que pode nos ajudar. Cabe a cada um de nós irmos buscar mentalmente, emocionalmente e profundamente todas essas energias que aqui estão disponíveis absolutamente para todos nós. Inspiremos essas energias, inspiremos essas bênçãos, deixemos-nos penetrar por estes fluidos salutares e harmoniosos, de maneira a que estejamos vibrando em perfeita sintonia com o que há de melhor à nossa disposição. Devolvamos à vida a nossa gratidão, mas deixemos continuamente essas bênçãos nos envolver. Permitamos que tudo isso, todas as bênçãos de Deus, estejam tomando conta de nosso corpo, de nossa alma, de nossa essência. Estejamos em harmonia conosco mesmos. Este é o momento de pensarmos apenas em circunstâncias felizes, em cenas iluminadas, em bênçãos que recebemos sempre. Permitamos-nos viver em total riqueza tudo isto. E para contribuir melhor, vamos cada um de nós, no momento em que recebemos esses fluidos, pausadamente e mentalmente, cada um vamos fazer um Pai Nosso na nossa própria velocidade emocional. Pai nosso que estais no céu. Enquanto alguns ainda continuam, vamos nos permitindo que os fluidos nos envolvam. Saturemos-nos de fluidos salutares, agradecidos a Deus por tudo. Os nossos magnetizadores se retiram agora para a magnetização de nossas águas. E todos nós permaneceremos em harmonia, tranquilos,
Para aqueles que preferirem de olhos fechados, simplesmente para facilitar a manutenção desse estado de concentração. E continuemos em oração íntima, procurando absorver um pouco mais desses fluidos e emitindo a nossa gratidão a Deus por todos estes momentos. Enquanto estivermos em oração e os companheiros magnetizando as águas, nós mesmos estaremos emitindo boas vibrações para absorvermos os melhores fluidos na nossa água. Estejamos em paz, estejamos em harmonia. Que assim seja.